Olá, nutricionistas concurseiros, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dar mais uma dica quentíssima de questões, de assuntos que são cobrados em provas de residência e de concurso. Como sempre, é um assunto simples e que vocês se confundem muito na hora de estudar. Então, vocês sabem a diferença entre as fibras solúveis e insolúveis? Então, vamos lá aprender um pouquinho. Bom, primeiro, quais seriam os conceitos sobre fibras alimentares? Elas são os polissacarídeos vegetais da dieta, e aí pode ser celulose, hemicelulose, pectina, goma, dentre outros, que não são hidrolisados pelo trato gastrointestinal humano. Como assim? Ela chega lá inteira, gente, não há quebra em partículas menores. Então, algumas características principais aqui. A origem dela é vegetal, só se encontra fibra em alimentos de origem vegetal. São carboidratos ou derivados de carboidratos. No entanto, é importante vocês lembrarem que a lignina, apesar de ser considerada uma fibra, ela não é carboidrato, ela não é um polissacarídeo. Então, não se confundam, tá? Gravem logo, a lignina é a única que não é carboidrato. E há sempre pegadinhas aí com relação a isso. Há uma resistência à hidrólise por enzimas digestivas, então elas não são hidrolisadas, elas não são quebradas, e elas são fermentáveis por bactéria lá no nosso cólon. Então, essa fermentação vai trazer uma série de benefícios para a gente também. Outra coisa importante é que, chegando intactas lá no cólon, elas vão ser fermentadas pela nossa flora intestinal. Trouxe aqui para vocês um resuminho básico do que tem de diferente, tanto nas solúveis quanto nas insolúveis, quais são suas principais ações. E é isso aqui que a gente tem que ter em mente, que é o que é mais cobrado pelas bancas de concurso. Sobre as fibras solúveis, quando você pensa em solúvel, você já pensa o seguinte: é solúvel em água, ela atrai água, e a partir do momento que ela se solubiliza naquele líquido, ela forma um gel bem viscoso. Então, esse gel, gente, vai envolver todo aquele alimento, todo aquele bolo alimentar que você acabou de comer, e ele vai locomover através do intestino de forma mais lenta, ou seja, ele retarda o esvaziamento gástrico. Se você tem um retardo nesse esvaziamento gástrico, o bolo alimentar fica por mais tempo ali no intestino, vai dar uma sensação maior de saciedade. E por isso, as pessoas tendem a consumir menos alimentos na próxima refeição. Então, a fibra ela ajuda muito, a fibra solúvel, a você reduzir esse apetite para as próximas refeições. Além disso, esse bolo alimentar envolto, né, num gel viscoso, ele acaba também por retardar a absorção de glicose, por reduzir os níveis de colesterol sanguíneo. Então, veja que para duas enfermidades, para duas comorbidades aí metabólicas importantíssimas, que é a questão da intolerância à glicose, ou diabetes mellitus, ou a hipercolesterolemia, que são algo bem comum de encontrar isso, né, nos indivíduos atualmente, as fibras solúveis têm sido uma ótima alternativa aí de tratamento nutricional para esses pacientes e também de prevenção, logicamente. Então, quando coloca lá nas bancas as questões de concurso, falou em glicose, falou em colesterol, falou em melhora do metabolismo da gordura e da glicose, pense nas solúveis, ok? Além disso, como esse bolo alimentar que está envolto, né, na viscosidade, ele acaba também levando consigo várias toxinas, tem sido associado um outro benefício importante, que é uma proteção contra o câncer do intestino. Onde a gente pode encontrar frutas, verduras, na aveia, na cevada. E quais são os tipos de fibras solúveis? Daí você vê que a gama é bem maior do que as insolúveis. A gente tem as pectinas, as gomas, a beta-glucano, que é encontrada onde, gente? Na aveia, mucilagens e algumas hemiceluloses. Algumas. Por ser algumas, a gente se confunde porque tem também lá nas fibras insolúveis, mas nas insolúveis, apesar de ser algumas, na maioria dessas algumas aí, ok? Hemicelulose, maior quantidade nas insolúveis e não nas solúveis. Com relação às fibras insolúveis, quando você pensa, ok, é insolúvel em água, então não vai ter nada a ver com água. Não é bem assim. Por ela ser insolúvel, ela vai formar uma rede de retenção de água ali naquele bolo alimentar. Não vai formar um gel viscoso, na verdade ela vai formar uma rede de retenção. Por ter mais líquido ali, vai acelerar o esvaziamento gástrico. Essa é a maior diferença das duas atuações aí das fibras solúveis e insolúveis. Ou seja, a insolúvel ela acelera o trânsito intestinal, ela estimula o bom funcionamento intestinal e por conta disso ela previne contra a obstipação e consequentemente contra o surgimento de hemorroidas, de diverticulite também.
Outra característica que é muito colocada aí nas bancas é o seu papel aumentando o bolo fecal. Já que ela é insolúvel, ela não é hidrolisada e ela não absorve água, ela fica ali aumentando a quantidade do bolo fecal. Onde a gente encontra, gente, verduras também, no farelo de trigo e tudo que leva o trigo. Então, algumas bancas colocam, a partir desses alimentos descritos abaixo, qual deles tem mais fibra insolúvel. Então, tem algo lá rico em trigo, pense que é rico em insolúvel. Cereais integrais como a linhaça, por exemplo, também. Quais são esses tipos aí de fibra insolúvel? A lignina, a celulose e hemicelulose também. A maioria das hemicelulose aí. Sobre cada uma desses tipos de fibras, das insolúveis, a celulose, gente, é mais encontrada nas cascas de fruta, na farinha de trigo, em farelos, em sementes. E ela é responsável por isso aí, ó. Então, ela retém água nas fezes, ela aumenta o volume e o peso das fezes também. Então, favorece o peristaltismo dos colos, diminui o tempo de trânsito intestinal, toda aquela característica que a gente já falou. Sobre a hemicelulose, ela também é encontrada em grãos de cereais, em farelo de trigo, em soja e centeio, e em pequenas quantidades aí também para as fibras solúveis. Qual é a característica? Muito parecida também com as características da celulose, que são as características gerais. O que vocês precisam aqui captar é o seguinte: a celulose, ela é insolúvel em meio alcalino e solúvel em ácido. Então, pode ser que algumas bancas coloquem essa pegadinha. Quando você pensa em celulose, você pensa em fibra insolúvel. No entanto, em meio ácido, ela se torna solúvel. Então, prestem atenção nisso aí. A pectina e a goma, que é encontrada em fibra, é um tipo de fibra solúvel. A pectina é encontrada mais onde, gente? Frutas cítricas. Principalmente na casca, que é rica em pectina, na maçã, na batata, no limão, entre outras alternativas aí. Qual a maior característica dela? É hidrofílica. Tem essa atração por água, então ela forma um gel viscoso, assim como as gomas também. A goma é encontrada no farelo de aveia, na farinha de aveia, assim como a beta-glucana, que também é encontrada na aveia. Também são hidrofílicas, também tem uma ação no retardo do esvaziamento gástrico, também são fermentáveis pelas bactérias intestinais. As mucilagens, que é um outro tipo de fibra, ela é encontrada em sementes e em algas. Esse é o tipo de fibra que tem mais capacidade gelficante, né? Ela forma um gel muito mais concentrado do que os outros tipos de fibra. A gente não tende a consumir muito, brasileiro não consome muitas sementes nem muitas algas, mas a tendência é aumentar com esse boom da alimentação saudável, com esse boom do estilo de vida saudável. Lignina, essa daqui é uma das que mais são cobradas, justamente porque ela confunde bastante aí quem está estudando para concurso. Ela é insolúvel, é uma fibra, mas não é carboidrato. Essa é a principal informação que vocês precisam saber. Além disso, ela está atuando muito na redução da absorção de gorduras, porque ela acaba fixando os ácidos biliares e eles são essenciais lá para emulsificar as gorduras, para facilitar o processo de digestão e absorção. Então, a lignina, ela tem essa associação também com redução de gordura. Letra linda, vocês entenderam. Então, vamos praticar um exercício aqui para vocês verem se captaram, se entenderam melhor a questão. As fibras são componentes de origem vegetal ou carboidratos equivalentes que são resistentes à digestão e, consequentemente, da absorção no intestino delgado. Em relação ao assunto, assinala a alternativa correta. Letra A. Pectinas, gomas e as beta-glicanas não são capazes de formar uma solução altamente viscosa. Isso é falso, elas são fibras solúveis, portanto elas formam essa solução altamente viscosa. Ao contrário da lignina, a lignina ela é insolúvel, ela não forma essa solução. Então, a alternativa A não está correta. Letra B, uma diminuição na viscosidade tem sido associada a um aumento na taxa de esvaziamento gástrico. Olha que questão pegadinha aqui para vocês, gente. Ao meu ver, inclusive, essa questão ela pode ser digna até de revisão. Porque, obviamente, quando você pensa reduziu a viscosidade, eu aumento a velocidade, eu acelero o esvaziamento gástrico. Qual é a questão aqui? Esse terminho, ó, taxa de esvaziamento gástrico.
Algumas referências, elas trazem que a taxa de esvaziamento gástrico é uma junção de vários fatores, como o pH, como a temperatura, como o volume. Então, ela leva em consideração vários outros aspectos. Nesse caso aqui, a gente está falando da velocidade do esvaziamento gástrico. Qual é o problema que eu acho? A gente não tem uma referência, digamos, uma referência plausível para justificar esse termo aqui, taxa de esvaziamento gástrico. Do contrário, ela seria até uma alternativa correta. Mas problemática essa alternativa, viu? Ela é considerada errada aqui por esse gabarito, mas eu recorreria. Letra C, diminuição no crescimento da flora intestinal contribui para o aumento de água nas fezes. Não está correta essa alternativa. Uma forma de vocês tentarem compreender é o seguinte: a partir do momento que a gente diminui o crescimento da flora intestinal, significa que a gente vai ter mais fibras lá disponíveis sem estarem fermentadas, tanto solúvel quanto insolúvel. Sendo solúvel, ela vai acabar formando mais gel, absorvendo mais água. Sendo insolúvel, ela vai acabar retendo mais água, isso tudo no intestino. O que chega aqui nas fezes não vai ter tanta água assim, né? A gente vai reduzir a quantidade de água nas fezes. A lignina é um tipo de fibra solúvel. Então, olha, gente, já é a segunda alternativa que fala da lignina e induzindo você a acreditar que ela é solúvel. Daí você pensa, você está lá cheio de dúvidas nessa questão. Aí você vê, poxa, outra alternativa que está me dizendo que ela é solúvel. Aí você tende a acreditar que uma das duas é verdadeira, né? Essa é uma pegadinha, essa questão aqui ela é um pouco confusa para quem não está sabendo o assunto a vero. Mas, falso, não é solúvel, ela é insolúvel. Letra E, a celulose e a maioria das hemiceluloses são do tipo de fibras insolúveis, ok? E podem acelerar o tempo de trânsito intestinal. Verdadeiro? Verdadeiro. Se tivesse aqui o retardar, estaria errado, porque retardar são as fibras solúveis. Então, essa é a resposta certa. Então, gente, nós ficamos por aqui. Semana que vem, mais um encontrinho básico com um assunto aí chave para vocês conseguirem matar essas questões de concurso de residência. Então, vejo vocês em breve. Bons estudos!